Eu posso orar, que aí também eu já Amém. trago, né, Amém, Ju. misericórdia de Deus sobre Sobre nós. nós. Amém. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por a gente poder estar aqui, Senhor. Obrigada por a Amém, gente Jesus. poder estar juntos para buscar a tua palavra, buscar o teu coração, buscar os teus direcionamentos. Em nome de Jesus, a gente clama para que teu Espírito Santo se revele a nós essa noite, Pai. Se Amém, revele a nós Jesus. essa noite, todo mundo que depois assistir esse vídeo, que teu Espírito haja da mesma forma, trazendo eh, conhecimento, trazendo revelação, trazendo Amém. palavra rema, Pai, que não só fique no nosso conhecimento, mas que realmente nos transforme, Pai. Eu te peço por isso nessa noite, que a gente possa ouvir a Amém, tua Jesus. voz, que a gente possa ouvir o teu Nós coração clamamos. e que a gente possa sair Amém. daqui mais parecido contigo e agradando um pouco Amém, mais o teu Jesus. coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém e amém. Bom, igreja, semana passada a gente estava finalizando Mateus 11, né? E aí nós paramos no verso 28, né? A gente estava falando da vida de descanso, né? De alívio que Jesus disse que a gente ia ter quando ele revelasse o Pai para nós. Olha que interessante, igreja. Jesus disse que a gente alcançaria esse alívio, né, que a gente tanto almeja, esse descanso, quando o Filho revelasse o Pai para nós. E eu queria que alguém abrisse Isaías 57:20 para a gente contrastar com esse descanso. Quem pode ler Isaías 57, verso 20? Isaías 50, 7, verso 20. 7, 20. Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. É Então, o que que isso? ele está dizendo? É isso mesmo. O que que ele está dizendo para nós, o profeta, né? Que não há descanso para os ímpios na impiedade, né? Eles não podem se aquietar. É turbulência o tempo todo, cujas águas lançam de si lama e lodo, né? Então, essa é uma marca da impiedade, né? É, e eu vou além, assim, não precisa ser um bandido, né? Todo aquele que nunca se aquieta precisa examinar, porque talvez ainda não conheçam o Pai, então não receberam o alívio que Jesus prometeu quando conhecesse o Pai, que ele revelasse, né? A gente sabe que sem Jesus, né, ele é que nos mostra o Pai. Mas nesse caso, não é que a gente então deve chamar a atenção, né, das pessoas, chamar, você não tem descanso, você é ímpio, não é isso, né, que eu estou querendo dizer. Mas estou dizendo assim, existe um lugar onde há um descanso, né, e um alívio que Jesus prometeu, mas ele prometeu para aquele que conhecesse o Pai, né? Então esse eu já falei em outros módulos, né? Quem já fez, lembra, a Bíblia fala muito desses mar agitado de águas, né? Se referindo aos ímpios, né? Tem muitos textos, inúmeros. Eu não quero ficar voltando, né? Para a gente não ficar estendendo, mas a Bíblia é cheia de usa essa ilustração de águas turbulentas, mar agitado, falando da impiedade, né? Mas para o povo de Deus, igreja, o mar é outro. Em Apocalipse 15:2, eu vi como um mar de vidro. Imagina um vidro assim? É assim, cara, que Jesus preparou para um povo, cara.
Ele preparou para a gente andar nisso, né? E assim, esse módulo está batendo, né, desde a grande comissão, né, em aprender, ensinar a guardar tudo o que eu tenho ensinado, né, de Jesus. Então, assim, se a gente realmente achar que isso é possível nessa terra, vai ser feito de acordo com a nossa fé. É o princípio bíblico, né? Então, se a gente realmente crê que é possível aqui, vai ser feito. Se a gente achar que, não, mas aqui é impossível, vai ser feito conforme a nossa fé, né? Então, assim, há pessoas que têm 10 vezes mais problemas, 100 vezes mais problemas que a gente, que eu, que você, mas eles creem que é possível, porque Deus falou que era possível. Então, esse mar de vidro, que está lá em Apocalipse 12, não depende dos problemas, depende da fé que a gente tem em quem está falando, né? Então, o quanto você crê que Jesus pode te dar de descanso, é o descanso que você vai ter. Você crê que Jesus pode fazer isso por você? Né? A gente tem que fazer, eu estou fazendo uma pergunta para mim, né? Eu creio que Jesus pode fazer isso para mim? A medida da minha fé é o descanso que eu vou. Eita, lembra lá de Mateus 9, os dois cegos? A gente viu umas aulas atrás, né? Jesus tocou no olho dele, dizendo assim: que faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Então, não tem a ver com a seriedade do problema, que eles eram cegos. Não é a seriedade do problema. Ele pode dar esse descanso, né? Uma promessa dele para dar descanso. E a gente pode requerer, que é palavra dele, não é de Marcelo que está falando, é Jesus que falou para a gente, né? E não há nenhuma parcialidade, aquele lá é bonzinho, né? Não tem nada disso, venham a mim todos. Vamos abrir o verso, vai, Mateus 11, 28. Se alguém puder ler. Eu leio. Tá. Pode ler. Vamos lá. Quer que eu leia? Pode ler. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, ele que está falando, todos vocês, tá? A gente está incluso nisso. Todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu aliviarei, né? Então, a gente tem que ir para Jesus, não é para homens, né? E, de novo, igreja, eu não estou dizendo que a gente não pode, né, pedir ajuda para homens de Deus piedosos, não é isso, né? Desde que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Porque se for, ele vai te conduzir a Jesus. Ele não vai te deixar nessa zona cinza, né? Deixa comigo, né? Ele vai te conduzir, porque só tem um mediador entre homem e Deus, que é Jesus Cristo, né? 1 Timóteo fala isso, um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Então, um homem mediando, né? 100% Deus, 100% homem, mediando a gente. E aí ele continua no 29 e no 30, para a gente terminar o capítulo 11. Olha que interessante. Quem pode ler? Então, ele está chamando todo mundo. Ó, vem todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vou dar descanso para vocês. Eu vou te dar alívio. E aí ele coloca no 20, no 29 e o 30. Quem pode Eu ler? leio. Eu leio que está aberto Amém. aqui. Então vai. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vocês, tomem o meu jugo, né? Jesus está falando, e aprendam de mim. Sou manso e humilde de coração, e acharão descanso. Está reforçando aqui para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que acontece é que tem dois problemas que normalmente acontecem lá com a cristandade, né? Com os cristãos. Ou a pessoa não faz nada,
porque Deus vai fazer tudo, né? Ou a pessoa faz tudo porque diz que Jesus já terminou o que ele tinha que fazer. E esses dois extremos estão errados, né? Eu não estou dizendo que Jesus não consumou a obra dele, ele mesmo disse, né? Está consumado. Mas é assim, quando ele está falando do meu jugo. Então, assim, vamos trazer, né, a figura, todo mundo sabe, mas é bom a gente visualizar assim mentalmente para a gente entender, né? Dois bois, né, com aquele jugo caminhando junto. Então você colocou o jugo e você está lá. É o mesmo passo. Não dá para andar diferente. Ó. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, né? Então assim, imagine a gente assim entrando nesse jugo, tem que caminhar exatamente como ele caminhou, como ele caminha, né? Então, a mansidão e a humildade não vão vir para a gente, igreja, com estudo bíblico. E é o que eu estou falando isso, né, numa escola. Não vão vir, cara. São características de transformação do coração, sabe? Que acontece na comunhão com Cristo. Então, é assim, quando ele fala que sou manso e humilde, as pessoas até confundem um pouco, né, a mansidão como humildade, mas não é. A palavra, se a gente for trazer para o entendimento, é assim, aceitar que tudo o que Deus tem para mim como o melhor para a minha vida. Tudo. O que Jesus tem para mim, então, minha esposa, meus amigos, meus filhos, tudo o que Jesus tem para mim é o melhor. Isso é ser manso. Aceitar o que Jesus, o que Deus te dá como o melhor. Então você não tem nem comparação, porque você sabe que Deus é perfeito e deu o melhor para você e para mim, porque o meu melhor não é o seu e o seu melhor não é o meu. Nós somos diferentes. Ele trata cada um, né? Conforme ele criou. Ele sabe o melhor para a Ju, o melhor para a Adri, o melhor para mim, né? O melhor para todo mundo. Então, assim, pegar esse jugo e caminhar junto significa comunhão plena com Jesus, né? Então, assim, comunhão não é eu andar mais rápido ou mais devagar, porque eu estou no mesmo jugo. É andar exatamente igual, nem em outra direção. É para onde está indo, no mesmo passo, do mesmo jeito. Estão entendendo o que ele está falando? Então, é assim, se a gente está fazendo algo que sabe que Jesus não faria, né? A gente está tendo comunhão com ele? Está no jugo dele? Né? Você está assistindo algo que você sabe que Jesus não ia assistir aquilo, cara. Então você tem que saber que aí você está sozinho. Você não está com o jugo leve. Está todo em você. Entendeu? Então, se você continuar fazendo essas coisas, é porque você ainda não tomou o jugo de Jesus. Continua andando sozinho, né? Você pode continuar aproveitando, né, o que vem fazendo, mas você não pode reclamar de um descanso, porque você perdeu. Entendeu? Tá tudo conectado aqui. O pessoal tira versículo, né, e bota isolado, mas está tudo ali, é um crescente, né? Há muitos exemplos no nosso dia a dia que a gente escolhe o que Jesus não escolheria. E nesse caso a gente vai estar sozinho. A gente vai estar sozinho, né? Aí Jesus disse para a gente aprender dele mansidão, né? Como eu já expliquei, né? Crer no coração, né? Que tudo o que Deus te deu é o melhor para você. Não é o melhor para o outro, é para você. Isso é ser manso, né? E a humildade de coração,
né? Não é aquela humildade, como diz aí, da boca para fora, né? É um coração humilde. Então, assim, a gente pode aprender muita coisa boa no mundo, né? Apesar que atualmente nem tanto, mas enfim, a gente pode aprender coisa, mas nunca a gente vai aprender mansidão e humildade de coração no mundo. Isso só Jesus. Isso que ele falou, venham e aprendam de mim, né? Então, e muitas vezes a gente gasta a nossa vida aprendendo coisas que podem ser até boas, e aí a gente gasta tanta energia e todo o nosso ser aprendendo isso que a gente deixa a melhor coisa, a mansidão e a humildade de coração com Jesus, né? Então, as coisas boas que a gente aprende, elas podem até ajudar a gente no ministério, né? Mas nunca na vida interior, né? Para isso a gente vai precisar aprender, sentar na escolinha de Jesus ali, ó, mansidão e humildade de coração, né? Então a gente precisa chegar a Jesus e pedir para ele ensinar para a gente, sabe? Essas duas coisas. Jesus, eu quero aprender contigo, mansidão e humildade de coração, né? Porque a igreja é movida, né, por um ativismo que só quer aprender profecia, é sinal, sabe? Só quer falar assunto que não vai alterar o seu caráter. Que adianta eu saber o dia que Jesus está vindo e vamos lá analisar o relógio de Deus e tal, né? Se não está trazendo transformação nenhuma na minha vida, né? Então, no nosso meio neopentecostal, tem muitas dessas coisas, né? Então, as duas coisas primordiais são essas, né? E Jesus disse para a gente aprender elas: mansidão e humildade de coração. E vocês sabem por quê que ele pediu para a gente aprender isso? Porque Adão nos deixou essa herança. A natureza adâmica é o oposto dessas duas. Infelizmente, naturalmente nós somos assim. A natureza adâmica fez a gente duro e orgulhoso. Duro e orgulhoso. Então, assim, a gente não é. Às vezes as pessoas, eu não sou assim, tá, mas a gente tem que fazer um exame, né, um autoexame mais profundo. Tipo assim, a gente não é duro com pessoa que a gente teme, mas com as pessoas mais gentis, mais calmas, que estão numa posição hierárquica abaixo da gente, né? Então, a nossa natureza é má, sabe? Qualquer coisa que a gente faz bem, alguma coisinha, já vem um orgulho que a gente é melhor que alguém, que os outros, né? Porque você faz bem alguma coisa. Então, assim, o orgulho no coração é o oposto disso que ele quer ensinar, a humildade de coração. Entenderam? Então, Jesus pediu para a gente aprender dele o oposto da nossa natureza, que é mansidão e humildade. E se a gente quer ter verdadeiramente, né, descanso, a gente tem que considerar o que ele está falando. A gente tem que considerar seriamente, né? Como que a gente aprende com Jesus se ele não está mais fisicamente entre nós aqui, né? Não é ficando sentado aguardando revelação. A gente precisa, né? É a nossa parte aí, ler os evangelhos e ver como Jesus agia. É a vida de Jesus, né? Como que Jesus falava com os outros? Como que eram, né, as atitudes de Jesus com as pessoas, com os doentes, com os leprosos, até com os fariseus, com os cambistas, né, com todos, analisar a vida de Jesus, né? Aí a gente vai poder ver essa mansidão e humildade em ação, na prática, sabe? Na vida de Jesus. Se a gente realmente quer aprender, se a gente realmente conseguir aprender dele, que é o que ele está falando, a gente imediatamente vai acessar uma vida de descanso, que é o que ele diz. Que é a vontade de Deus para todos nós. Deus não quer a gente
agitado, né? Hebreus 4:9 fala sobre isso, né? Na verdade, assim, no verso 8, fala da sombra do descanso que ele deu para Josué, né? Lá em Josué 22, fala do descanso, 22:4. Depois eu vou colocar no PDF para vocês verem em casa. Mas Hebreus 9, 4:9, quem pode ler para a gente? Eu posso. Amém. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Então, você vê que tudo é a sombra, né? A antiga aliança da nova, né? Então, assim, o Shabá é a sombra desse descanso. Então, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Entenderam? Né? Então, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, é um mandamento de Jesus. Ele não disse para a gente fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas? Disse. Então, ele ordenou aqui outra coisa. Esse jugo que ele nos fala não é o jugo da lei. Não é isso, né? Não é não faça isso, faça isso, não faça isso, faça isso. Porque ele falou para a gente que o jugo dele era suave e o fardo leve. Então, assim, os mandamentos de Jesus não são como os da lei, né? Então, para a gente ilustrar, é assim, a lei está mandando você correr. Corre aí, mas não te dá pé. Entendeu? Jesus está mandando a gente voar, mas está dando asa. Essa é a comparação, né? Então, quando ele sobe a régua, é porque isso, que ele capacitou de uma maneira. Então, quando ele fala assim, ó, não adultere lá na lei, e aí ele vem para cá e fala, cara, não olha para outra pessoa com atitude impura, porque agora você está com asa. Não é Red Bull, não. É Espírito Santo, pessoal, né? Então, assim, a diferença é que a lei não dá as ferramentas, né, para a gente alcançar as coisas. Jesus manda a gente voar e nos dá asa, nos dá o Espírito Santo, né? Então, o que é mais fácil? Correr sem os pés ou voar sabendo que você tem asa? Por isso que Jesus deu, entendeu? Então, a gente está vivendo, né, igreja? Eu fico até confuso, assim, eu evito ver muita notícia, assim, porque é muita coisa, assim, é muita turbulência, né? Vai tirando você das coisas, assim, porque você vai se contaminando com isso. Então, eu fico naquele equilíbrio, assim, de não ficar totalmente isolado, né? E a par de todas as coisas, mas, ao mesmo tempo, eu não quero ser contaminado dessa maneira, em todas as áreas, né? O mundo quer pressionar, então é na área da finança, é na área da saúde, é na área da segurança, né? Está cada vez mais complexo. E aí a gente vai para Lucas 21, 26, que já vai ilustrando um pouco do que a gente está vivendo, né? Quem pode ler Lucas 21, 26? Quer que eu leia? Pode ler. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Cara, desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que vão vir, né? Então a gente fica vendo essas coisas, né? Calamidade, recessão, inflação, malignidade, depressão. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais com medo, né? Da perplexidade que o mundo vai tomando, né? Então, um tempo desses, igreja, do que mais a gente precisa? Venham a mim todos vocês que estão sobrecarregados, que eu vou dar descanso. Aprendam de mim, Jesus falando para a gente, porque eu sou manso e humilde, vocês acharão descanso para a sua alma. Ele está dizendo isso, cara, para a gente.
E esse livro, cara, na minha vida é de capa a capa, não tem conversa. Graças a Deus que ele me alcançou esse livro, cara. Então, assim, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente vai encontrar alívio e descanso é só nele, só em Jesus, cara. Vocês lembram lá de João, né? Quando ele escreveu as cartas, né? Ele estava lá perto dos seus 95 anos, aí, né? Mais ou menos isso aí. E ele recebeu o Espírito Santo, ele era o mais velho, né, dos discípulos, quando ele estava lá perto dos 30 aí, e aí ele está já há 65 anos vivendo uma vida cheia do Espírito e obedecendo a Deus, né? Eu leio o livro de João, me estoura por dentro, né? E obedecendo a Deus e cheio do Espírito o tempo todo. E aí na primeira carta de João, capítulo 5, verso 3, olha o que ele fala para nós. 1 João 5, 3. Quem pode ler? Eu posso, peraí. 1 Aí, João, é, 1 João 5, 5, 3. 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, assim, o amor de Deus é esse, que a gente guarde, né? Em outras passagens fala, aquele que me ama guarda os mandamentos, né? E os mandamentos não são difíceis de guardar, não são penosos, não é um fardo pesado, porque a gente já ouviu que o jugo é suave e o fardo é leve. Lembra do Sermão do Monte, né, que a gente viu ele inteiro, Mateus 5, 6 e 7? A gente acha difícil de guardar, né? Pode falar alguns, poxa, isso é um padrão inatingível, né? Muito cristão fala isso, eu já ouvi. Não, não dá, isso não dá, né? Mas é a palavra de Deus. E Deus não vai pedir para fazer alguma coisa que não dá. O problema é que se a gente às vezes quer se tornar legalista e vai querer ir além dela, aí não vai dar, né? Mas se a gente for viver ela, a gente vai conseguir formar a igreja que Jesus Cristo construiu. Porque se a gente querer andar aquém ou além, a gente não está construindo igreja. Olha a nossa responsabilidade, né? A gente pregar a verdade que a gente pode ser totalmente livre do pecado, que não estão mais pregando isso. E aí o pessoal fala que é impossível. Ah, mas você está na graça, aí viva a vida, né? Então, assim, é mais ou menos para trazer o exemplo, é a gente reclamar em um hospital que a gente está que o padrão sanitário é muito alto, está muito limpo. Não, está tudo muito organizado aqui. Deixa eu ir para o mais sujinho aqui. Alguém vai fazer isso? Sabendo que o tratamento é gratuito, que você vai ter a mesma coisa, mas você achou que está tudo muito cético, tudo muito limpo, tudo muito organizado. Eu queria um lugar mais bagunçadinho, um pouco de sujeira. A gente vai fazer isso? Fala aí. Então, eu estou trazendo essas coisas para a gente se policiar, porque assim, com matéria de ensino e saúde, a gente sempre quer o melhor para nós, não é? Mas quando é a fé cristã, a gente quer um padrãozinho mais fácil, mais baixo. Entendeu? Aí isso indica que a gente está dando mais importância à saúde e o ensino do que para a nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus. Então, assim, a gente mantém a mesma crença lá das nossas bisavós, né? Não, minha avó era assim, minha bisavó, minha mãe e tal, também sou. Mas por que que você não, na hora de colocar os filhos, não vai colocar os filhos na mesma escola que a bisavó estudou lá no grupo, né? Aí a gente quer aquela escola boa, né? Que vai me dar um tal. Por que que a gente não vai no mesmo hospital lá que sua bisavó nasceu, né?
A gente quer naquele. Então, assim, por que a gente valoriza mais essas coisas em vez de buscar, né? Formar, né, com Jesus uma igreja saudável, ou seja, tudo o que ele ensinou, né? A gente não importa muito com essas coisas, né? Espiritualidade, Deus. Agora, quando é saúde, educação, a gente quer a régua lá em cima. A igreja ela pode estar meio sujinha, né? Então, assim, os mandamentos de Jesus não são um fardo pesado, igreja. Ele mesmo disse, né? Cada mandamento simples de Jesus, a gente deveria entender que a gente deve e pode obedecer. Não são os mandamentos da lei, igreja, para o povo de Israel, é que as pessoas fazem confusão. É os mandamentos para os cristãos, né? Então, quando fala assim, não cobiçar, não mentir, não se irar, né? A gente pode cumprir, segundo a palavra de Deus, todas essas coisas aqui na terra. Tem exceção. Assim como a gente também pode clamar por todas as promessas dele nesse livro que ele nos deu. Do mesmo jeito que a gente pode clamar as promessas, a gente pode clamar para obedecer todos os mandamentos que ele nos deu. E a gente sabe que não são pesados, né? O fardo não é pesado, né? Ele falou assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí a gente entra, igreja, no capítulo 12, com Jesus contrastando o que ele disse no 28 e 29. A gente tem que entender que é um livro, né? Às vezes a pessoa pega assim isolado, não. Então continua, ele está falando do falso descanso dos fariseus. Ele está contrastando. Quando ele entra no capítulo 12, o que ele disse lá no 28 e 29, né? Do descanso e tal. E aí ele começa a falar dos fariseus do entendimento equivocado do descanso deles, que era o Shabá. E aí ele vai falar de dois incidentes que ocorreram no sábado. Um do versos 1 ao 7 e o outro a partir do 8 em diante. Então, ele disse isso imediatamente após ele dizer para a gente ir para ele para receber o descanso para as nossas almas. Estão entendendo? Ele acabou de falar, ó, vem aqui receber o descanso para as almas, né? Ou melhor, o cumprimento desse descanso do sábado na antiga aliança vocês vão ter agora. Vocês vão poder viver nesse mar de vidro, lá de Apocalipse, né? Então, Mateus 12:1, ele começa a falar assim, ó, porque naquele tempo, num sábado, ele já vai lá no descanso, né, com os fariseus, ó. Jesus passou pelas searas, estando os seus discípulos com fome, começaram a colher as espigas e a comer. Então, assim, havia uma lei, igreja, que as pessoas podiam colher no campo de outra se fosse para matar a fome. Não é vou lá pegar toda a colheita dele para vender, não é isso, né? Então, havia uma lei que podia. O problema aqui é que era sábado, né? E aí os fariseus no 2, né, vendo isso, disseram a Jesus, olhe, seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. E aí Jesus disse para eles, né, estava defendendo os discípulos aí do legalismo dos fariseus, ó, vocês não leram? Quando confronto ele, ele manda, né, não é na misericórdia, vai na palavra ali, ó. Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Aí ele foi para o 4, ó, como entrou na casa de Deus e comer os pães da proposição, os quais não era lícito comer nem a ele e nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o seu templo. Então, assim, o homem foi criado antes do sábado, né? O sábado foi criado para abençoar o homem, né?
Não foi o contrário. O descanso foi criado para que o homem tivesse comunhão com Deus. E aí ele no 7 ele continua assim, ó, mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Ele cita Oséias 6,6. Botei aqui no PDF para vocês terem, né? Que diz assim, ó, misericórdia, quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus e não holocausto, né? Então, assim, quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, assim, muitos irmãos, né, igreja, condenando antes do tempo, né, assim, vê uma coisa, já dá a sentença, né, julga e já e eu creio que esse seja um dos mandamentos de Jesus que as pessoas mais desobedecem, né? João 7,24, eu já falei aqui nas aulas atrás, né? Que fala que é para a gente não julgar segundo a aparência, mas julgar pela reta justiça. Então, não é não julgar, mas é não julgar pela segunda aparência. Ele disse para a gente não julgar a situação pela parte que a gente está vendo, né? Não pela aparência, não pelos usos e costumes, né? Então eu vou julgar porque meu irmão está usando a roupa que na minha igreja não usa. E aí eu estou julgando meu irmão, né? Que é uma coisa errada aí, ó. Aquela irmã, ela tá com o cabelo muito curtinho, né? Sei não, entendeu? Aquelas coisas. Então, o que o Jesus está fazendo é que o julgamento deve ser feito pela reta justiça de Deus, com paixão, não sacrifício, né? Então a gente precisa parar de condenar pessoas inocentes por coisas que nós fizemos como lei. Ah, porque minha igreja faz assim, é assim. Então, se a mulher está de calça, na minha é só saia. Entendeu? E aí a gente continua julgando, né? Então, às vezes a gente faz lei de Deus maior do que elas são. E Jesus também falava isso. Por que você ficou botando fardo pesado nos outros, cara? Então, o sábado foi uma lei que Deus deu para que o homem descansasse e tivesse comunhão com ele. E aí os fariseus aumentaram isso para um monte de coisa. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, sabe? Chega num ponto dos caras ter que usar uma sandália no sábado muito levinha. Nem sapato, tênis na sandália bem levinha para não fazer esforço de levantar o pé. Entendeu? Para não carregar algum peso extra. A gente já teve lá em Israel, não pode apertar um botão do elevador. Loucura mesmo, sabe? Uma loucura desse nível. E hoje, os cristãos fazem o mesmo. Violam quase todas as leis de Deus, quase todas. Aí vem o irmão de barba e fala, ih, esse está desviado. A irmã cortou o cabelo e desviou. Entendeu? Então, assim, compaixão e não sacrifício, né? Jesus ensinou e a gente precisa entender que ele falou no 8 aqui, ó, porque o filho do homem é senhor do sábado. É daqui que a gente sai. Jesus é o senhor do sábado. Acabou, cara. Entendeu? Descanso. Então, no 9, ó, tendo saído Jesus, aí a gente vai entrar em outro. Alguém lê, né? Senão eu vou acabar lendo tudo aqui, ó. Vamos ler do 9 até o 15, que é o final, né? Porque ele, de 1 ao 7 ele deu um exemplo, agora do 8 ao 15 é outro exemplo. Alguém Eu pode posso ler? ler? Amém. Posso. Do 9 ao 15? É. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar ao sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado essa cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito, nos sábados, fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida.
Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou. Então aqui, né, de novo, o pessoal lá querendo pegar Jesus, né? É lícito curar no sábado, né? E aí Jesus tem que explicar com a mansidão e com o amor aí, né? Estendeu a mão, ficou curado, né? E aí já começaram a querer matar ele. Ó, os fariseus saindo dali, como que vamos ver como que a gente vai matar esse cara? Porque fez o bem, curou um aleijado, mas quebrou o mandamento do sábado. Vocês estão vendo o nível de loucura que a religião leva a pessoa, né? Então, aí Jesus, sabendo disso, se afastou. E aí muitos o seguiram e ele curou, né? E Jesus fez isso diversas vezes, né? Quando andou pela Galileia, tal, via que Jesus, que queriam matar, ele saía, né? Nos ensinando assim, não corram riscos desnecessários, né? Não corram riscos desnecessários. E aí ele vai no 16, ó, ele fala assim, ó, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Olha só a vida de Jesus. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se agrada. Tipo assim, olhem para Jesus, né? Olhem para Jesus. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. 19. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças sua voz. Então, assim, cara, a gente não tem que gritar ou mudar o nosso jeito de falar, né, que é uma prática no meio, né, religioso, para parecer mais espiritual. Né? A gente está conversando, você está orando sozinho, é uma coisa, você vai falar ou orar em público, parece que, não sei. Então, a vida de Jesus, Jesus pregava gritando, dando aleluia, sapateando, né? Quem que é o nosso modelo? O Espírito Santo não precisa ser conhecido pelos decibéis da pregação. Não precisa ficar gritando, cara. Uma vida de louvor e adoração deveria ser a marca. Uma vida de louvor e adoração, né? E aí no 20 ele fala assim, ó, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juiz, ou assim, até que leve a vitória, a justiça, né? Aqui ele está dizendo que ele não vai desistir da gente. Não importa se a gente está quebrado, se a chama está apagando, ele vai incendiar novamente. Ele é que está dizendo, pode reparar a cana quebrada, ele vai reparar, ele vai incendiar de novo, né? E a questão aqui é a mesma lá do início da aula. A gente precisa crer para que ele possa fazer isso, né? Ele vai nos fazer chegar à vitória, mas o quanto a gente está crendo, né? Aí no 21 ele fala assim, ó, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Então, assim, o mundo pode colocar a esperança nele, com a nossa vitória, né? E aí ele começa no 22. Quem pode ler do 22 ao 24? Vou ler. Amém. Então, trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios? Então, aqui de novo, né? Trouxeram, não é muito comum, né? Mas o diabo até faz isso, cego e mudo, né?
Normalmente, É aquele surdo do e mudo é mais perfeito. comum. Não, depois a gente continua, só para eu pontuar aqui, né? O Certo. cego e mudo não é muito comum. O surdo mudo, sim, né? Porque tem conexão, mas não é muito comum a gente ver a pessoa cega e muda, né? Ao mesmo tempo. E aí eles, tipo, a multidão se admirando, ó, não é esse o Messias, né? Quando quer dizer isso, por acaso não é esse o filho de Davi? E aí os fariseus ouvindo isso ficaram com inveja, né? E aí começaram a falar, não é esse aí que expulsa demônio pelo poder de Beelzebub, né? Então, Jesus não ficou bravo com eles, porque do mesmo jeito do outro rapaz lá, eles também eram cegos. Eles também não viam quem era Jesus, né? Então, assim, você está vendo uma parede branca e o cego está dizendo que a parede é preta. Você vai brigar com o cego? Né? Então é isso. Aí Jesus, com muita paciência, né? Racionalmente disse lá no 25, ó, mas sabendo o que eles pensavam, né, disse, ó, todo o reino dividido contra si ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, então, o seu reino subsistirá? E aqui, igreja, para a gente ir caminhando para o final, e a gente continua fazendo isso, cara. Doutrina de demônio, né? Dividindo e dividindo e dividindo, né? Os demônios são os demônios, lutam por uma só causa, pela glória de Satanás, e são unidos. E os cristãos, né, lutam entre si. A gente precisa aprender com eles, né? Lutar pela glória de Deus. Enfim, 27. E se eu expulso os demônios por Beelzebub, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, no 28, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. E olha que interessante, alguém pode abrir Lucas 11, 20? É outra passagem, né? Outro evangelho que conta dessa passagem. A gente acabou de ler, ó, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Olha o Lucas 11, 20. Eu leio. Se, Amém. porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Agora é pelo dedo de Deus, né? Então, assim, o dedo de Deus simboliza o Espírito Santo de Deus, né? Lembram das tábuas da lei escrita pelo dedo de Deus, né? Então, hoje, na nova aliança, é a mesma coisa. O Espírito Santo escreve as leis de Deus no nosso coração, para que a gente possa obedecer. O Espírito de Deus, o dedo de Deus, é como se ela tivesse escrita dentro de nós, para a gente poder obedecer. E aí, eu não sei se a gente consegue terminar indo até o 32, pelo menos. Acho que eu vou dar uma corridinha. Eu peço perdão aí, mas vai ser um minutinho só. Só para a gente, pelo menos, ir até o 32, para não sair do raciocínio. Quem pode ler, então, do 29 ao 32? Eu leio. Amém. Peraí. Poxa, peraí. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar dos bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, seria isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Aqui
é interessante assim, né, no 29, né, falando de entrar na casa, né, do valente, né, tem primeiro amarrar. Então, da antiga aliança, vocês entenderam como não seria possível vencer os pecados, né? Porque nós ainda não tínhamos eles ainda não tinham o Espírito Santo, né? Então assim não dava. Então o Satanás ainda não tinha sido derrotado na cruz. Então ele está levando isso. Eles não podiam pegar de volta o que Satanás estava roubando deles. Satanás ia continuar vencendo. Não dava para vencer, né? E aí ele começa assim, né? E é interessante que a Ju leu aqui no finalzinho, né? Quando chamaram Jesus lá de maioral dos demônios, o que Jesus fez? Perdoou. É ou não é? Quando amaldiçoaram Moisés, o que aconteceu? Pegaram lepra. Entendeu? Quando amaldiçoaram Elias, o urso veio lá e rebentou. Mas quando amaldiçoaram Jesus, foram perdoados. Outra aliança. Outra aliança. E é assim que os filhos dessa nova aliança deveriam viver. Esse teria que ser o nosso testemunho para esse mundo. Amém? A semana que vem a gente continua daqui. Eu quero ainda gastar um pouquinho de tempo nesse finalzinho antes da gente entrar no outro. Eu vou tentar pelo menos aí voltar no 30 ao 32 para a gente seguir da história da árvore, né? Pelo fruto se conhece. Amém? Eu vou passar Amém, depois para pessoal. vocês, eu vou só colocar uns versos que não estavam, que eu acabei colocando, e aí eu passo para vocês, tá? Obrigado pelo tempo. Deus Obrigada, abençoe aí, Ju, que você tenha uma noite tranquila, Amém. que você se revigore aí, que não Melhoras, sinta nada e melhoras. que receba a cura plena, amém? Que a gente ainda quer Amém. caminhar muito ao seu lado sem dor. pois é.